Isso significa o quê? Fica falando umas palavras que eu não sei o que é. Ó, respondam aí se vocês estão vendo o PowerPoint que eu coloquei, por favor. Sim, não. Acredito que vocês estão conseguindo enxergar, tá? Como eu sempre falo, quem está com telefone, com celular, escolhe se você vai ver o meu rosto ou você vai ver essa tela do PowerPoint. Você escolhe. E quem tiver com computador ou notebook, dá para ver os dois. Pronto. Hoje, nós vamos concluir a parte de análise combinatória que a gente começou desde a nossa primeira revisão, tá? Que hoje a gente vai tratar de permutação, que é o último ciclo, a última nomenclatura, o último assunto de análise, para a gente concluir nossa revisão. Falar só por cima do que a gente já viu, tá? A gente viu análise combinatória. Tudo isso que a gente está estudando agora é análise combinatória. Análise, que é a observação de combinações, tá? Análise combinatória significa isso, a observação de combinações. Então, é a maneira, o jeito que você... Quantas maneiras eu posso fazer isso, fazer aquilo? Então, a análise combinatória ela veio para facilitar essa nomenclatura. Para você quiser saber o número exato, né, de determinadas situações que ocorrem no nosso dia a dia, tá? Na análise combinatória, existem vários ramos dentro dela, tá? A primeira é o princípio fundamental de contagem, que é o princípio multiplicativo, que muita gente conhece, PFC, que é o princípio fundamental de contagem, que, como o próprio nome já diz, o princípio é o primeiro fundamento da contagem. O primeiro, quando fala princípio fundamental, quer dizer o primeiro de muitos que está vindo por aí. Então, é o primeiro início, né? O início da contagem. A contagem é da multiplicação, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, ela veio para facilitar, né, esta maneira de você ver determinadas situações, de escolher determinadas coisas que você come, que você veste. Então, o princípio fundamental da contagem, ela veio para isso, para facilitar, se você quiser ou não, né, de ver quantas maneiras aquela situação ela pode ocorrer. E o princípio fundamental, ele veio que é só uma multiplicação simples. Na grande maioria dos casos, é sempre uma multiplicação muito simples e básica, tá? Que a gente já mostrou, né, nas aulas anteriores. O fatorial, que eu mostrei para vocês, foi primordial dar o que era um fatorial, como se calcula o fatorial, por quê? Vai usar muito nas outras nomenclaturas que vão vir após. O fatorial nada mais é do que um número, né, inteiro, não pode ser um número negativo, junto com um ponto de exclamação. A exclamação na matemática que significa fatorial. Agora, como é que eu vou calcular um fatorial? Por exemplo, um 3 fatorial. Como é que eu calculo? O fatorial é pegar o número que ele está pedindo para você calcular e multiplicar nos seus antecessores até chegar no 1. Por exemplo, o 3 fatorial é eu pegar o 3 e diminuir até chegar no 1, multiplicando. 3 vezes 2 vezes 1. Aí dá o resultado final, que é 6. A mesma coisa se fosse um 7 fatorial. Ia ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E tem que multiplicar 1 por 1, para dar o meu resultado final. E agora, por que a gente vê essa parte de fatorial? Por conta das próximas nomenclaturas que a gente vai ver, que é arranjo, combinação e permutação. Arranjo e combinação, eles são praticamente quase idênticos. Qual é a diferença? O arranjo, a ordem que a situação está ocorrendo, ela importa. Já a combinação, a ordem que a situação está ocorrendo, não importa. Então, a única diferença entre essas duas nomenclaturas, arranjo e combinação, é que uma, a ordem importa, de como a situação está sendo tratada, e a outra, a ordem não importa, pode ocorrer de qualquer jeito. O importante é que aconteça, mas a ordem que isso vai acontecer não me importa. Então, arranjo e combinação, ela tem essas duas vertentes.
Aí agora, vamos realmente entrar no assunto de hoje, para a gente concluir essa parte de análise, que é permutação. Agora, o que seria a permutação? Ela é dividida em 3 tipos. A tela está travada? Ai, meu Deus. Mais alguém a tela está travada ou só Tiago? Como assim, Tiago, está travada? Ah, que graça. Vê, continuando. A permutação, ela é dividida em 3 tipos. A gente, nessa agora, né, que a gente vai tratar agora, a gente vai tratar de 2. Que é a permutação simples e a permutação com repetição. Mas também existe a permutação circular, tá? Que eu não achei tão conivente e tão importante da gente se tratar agora. Mas a permutação ela é dividida em 3. Simples, com repetição e circular. A que a gente vai estudar agora é a simples e a permutação com repetição. Agora, o que seria uma permutação? O nome, assim, basicamente, já diz o que seria uma permutação, uma troca de um lugar para o outro. Eu estou permutando, estou indo de um lugar para o outro. Então, a permutação é a gente saber quantas possibilidades eu posso ir de um canto para o outro. Numa determinada situação, eu poder mover as peças. Então, permutação é poder fazer movimentações. Pode ser a permutação simples, que eu só permutar de um canto para o outro, e a permutação com repetição é que eu posso permutar de um canto para o outro, e essa mesma coisa permutar de novo, e assim sucessivamente, permutar várias vezes aquela mesma peça. A permutação simples é quando eu posso mexer, teoricamente, uma única vez, de um canto para o outro. Já a permutação com repetição, eu já posso mexer todas as peças que estão na minha situação. Então, deu para vocês compreenderem o que é a definição de permutação? Digam aí, por favor. Ok. Aí, o que seria essa permutação simples? Como eu falei antes, né? A permutação simples é quando eu posso fazer a movimentação de determinados objetos, de determinadas situações, basicamente. Bem simplesinha. Simples, o nome já diz, né? Eu só posso mover uma única vez, ou quantas vezes aquela situação está pedindo, mas de uma maneira, de uma movimentação bem devagar, bem simples. A definição de permutação simples, né? Definição matemática, o que ele diz? Portanto, para que seja uma permutação simples, é preciso que o número de ordem seja igual ao número de elementos. Então, resulta disso o seguinte cálculo. Então, o que seria essa permutação? É essa movimentação. Quer dizer, o número de vezes que eu for andar, a ordem, né? A ordem que ele fala é o número de vezes. Deixa eu só botar o notebook para carregar. Desculpe. Espera aí. Pronto. Então, a permutação simples tem que ser uma coisa igualitária entre o número de vezes que está se permutando, está se mudando, e o número de elementos que está se tratando na situação. Por exemplo, se eu tenho uma determinada situação que eu tenho 3 elementos. Esses 3 elementos, eles só podem se movimentar cada um 3 vezes. Então, o número de ordem que esses elementos podem se movimentar é o mesmo número de elementos que está sendo tratado na situação. Se eu tenho 3 elementos, quer dizer que cada elemento só vai poder se movimentar até 3 vezes. Pode se movimentar uma, duas, mas só até 3. Então, com isso, se chegou na fórmula de permutação, que é o n fatorial. Esse n é o número de elementos que está sendo tratado na situação. Se é igual, então eu posso tratar como esse n sendo o número de elementos. Deu para compreender o que seria essa permutação simples? Sim, não. Obrigado, Thales. Não. Quem falou não? Foi Thiago aí, ó, palhaçando.
Tiago, você não entendeu o quê? Me diga. Tudo que eu falei ou alguma coisa específica. Tiago? Tudo, pode repetir. Sim, veja. Sobre isso, sobre essa parte de três vezes, o que é que eu quis dizer com isso? A permutação simples, como eu falei, a permutação é a movimentação dos elementos numa determinada situação. A permutação simples é quando eu posso mudar, por exemplo, eu tenho uma situação qualquer e eu tenho três elementos naquela situação. O que a permutação simples ele diz? Que eu posso movimentar cada um daqueles três elementos três vezes. Quer dizer, eu tenho três elementos, quer dizer que eu posso movimentar cada um desses três elementos até três vezes. Porque a ordem que esses elementos se movimentam tem que ser igual ao número de elementos total da minha situação. Então, se eu tenho três elementos, cada elemento ele vai andar, não andar, né? Vai se movimentar, vai se locomover três vezes, mudar de lugar, e isso, aquilo, outro. É isso que a permutação simples ele vem dizer, tá bom? Deu para compreender agora? Ok. Aí, por conta disso, que a fórmula de permutação simples é só você calcular o fatorial daquela situação, somente. Um exemplo, para vocês ficarem mais atentos. Permutação vocês vão ouvir muito falar de uma palavra chamada anagramas. O que quer dizer anagramas? Anagramas é eu pegar uma palavra qualquer e eu pegar aquelas letras daquela palavra e eu vou formar outras palavras a partir das letras dessa palavra. Por exemplo, nesse primeiro, considerando a palavra amor, amor tem quantas letras? Alguém pode me responder? Quantas letras tem a palavra amor? Quatro, isso mesmo. Aí ele quer saber quantos anagramas nós podemos formar com a palavra amor. Então, o que quer dizer anagramas, como eu falei? Anagramas quer dizer, com essas quatro letras, quantas palavras eu posso formar só com essas quatro letras, movimentando essas quatro letras de lugar. Por exemplo, o primeiro A está no início. Se eu colocar o A como segundo, não como primeiro número, primeiro número não, desculpa, como a primeira letra, colocar como a segunda letra, trocando o A pelo M, eu já houve uma troca, já vai virar outra palavra, vai virar maior, com a palavra qualquer. Então, anagramas quer dizer isso, ele quer saber quantas palavras eu posso formar só com quatro letras. Se eu tenho quatro letras, o que quer dizer isso? Que eu posso movimentar cada letra, né, quatro vezes. Só que, o que isso quer dizer? Jogando na fórmula de permutação simples, o que é que ela afirma? Que eu vou ter 24 possibilidades de anagramas. Como assim 24 possibilidades de anagramas? Quer dizer que eu peguei as quatro letras, tá? Que é o A, o M, o O e o R. Se eu tenho quatro letras, e aí que é uma permutação simples, e não tem nenhuma letra repetida, como não tem nenhuma letra repetida, então é uma permutação simples. Se é uma permutação simples, é só você calcular o fatorial do número de letras que está naquela palavra. Então, quando ele pedir anagramas sempre é você calcular o fatorial do número de letras daquela palavra. Isso, 24 por conta da fórmula de... Se por acaso, né, acredito que você pensou de talvez seja só 16, porque, como eu falei no início, né, cada letra vai ter que se movimentar o número de vezes que está se movimentando. Só que aí os anagramas que ele está pedindo, ele não está pedindo quantas movimentações que estão sendo ocorridas. Não.
Ele está perguntando quantas palavras novas, quando eu movimentar essas palavras, vai poder acontecer. Então, por quê? Eu estou falando assim. Por quê? Eu posso movimentar cada letra, eu vou poder movimentar 4 vezes, né? Como eu falei. O número de ordem que vai se movimentar é o número de vezes que a letra se movimenta. Então, a letra A, ela vai se movimentar 4 vezes, ela sozinha. A letra M também, a letra O também, e a letra R também vai se movimentar sozinha. 4 vezes cada uma. Só que, como eu tenho 4 letras, eu posso movimentar também 2 letras ao mesmo tempo. Então, ó, essas 2 letras juntas, elas também vão se movimentar 4 vezes. Então, por isso que, se a gente fosse ver só uma letra por vez, seria 16, mas como eu também posso movimentar 2 vezes, 2 letras ao mesmo tempo, trocando de lugar, então quer dizer, aumentou mais 8 possibilidades. 16 mais 8, 24, que é esse final. Mas se você não quiser pensar desse jeito que eu falei, é só você jogar direto na fórmula. Toda vez quando ele pedir quantos anagramas, então você já deve saber que quantos anagramas é você pegar o número de letras da palavra e tirar o fatorial. Deu para entender por que 24 e não 16, Tiago? Ah, é porque tu colocou a interrogação, homem. Aí eu pensei que tu ficou na dúvida por que 24. Mas tudo bem, então. Ótimo. Mais alguém ficou com dúvida nessa questão? Ou eu posso seguir com a letra B? Pronto, ó. Ok. A letra B é o que ele afirma. Quantos anagramas Aí já é um pouco diferente. Já não é só a palavra em si. Ele quer saber quantas palavras podem ser feitas se obrigatoriamente todas as palavras que vão ter essas 4 letras, que é o A, o M, o O e o R, começar com a letra A. Então, a letra A, ela está fixa. Ela ficou ali e acabou-se. Ela não pode mudar. Então, se ela não pode mudar, eu vou ter uma possibilidade, tá? Que é a letra A, eu vou ter uma possibilidade, e eu vou ter. Sobrou quantas letras agora, para eu poder fazer essa permutação? Me digam aí quantas letras sobraram? Se eu fixei a letra A, sobrou quantas letras? Se eu tinha 4 e fixei uma única letra. Quantas letras foram fixadas? Agora eu posso movimentar. Digam aí. Isso, 3. Então, quer dizer que eu vou pegar essa letra fixa, que é o A, e multiplicar pela permutação das letras que sobraram, que são as letras que eu ainda posso movimentar, que é o 3. Então, vai ficar 1. Por que 1? 1 é da letra que tem que ficar fixa. Então, significa uma letra. Então, 1. 1 vezes P3. O P3 é a permutação com essas 3 letras. Então, vai ficar 1 vezes o 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, acarretando em 6. 3 letras, se você observar, cada letra, né, eu vou poder movimentar ela. Então, com isso, eu vou ter 6 possibilidades. Então, concluiu essa letra B. Já a letra C, ele quer saber quantos anagramas começam com A e agora termina com R. Então, quer dizer que as únicas letras que eu posso movimentar são as 2 letras que estão no meio, o M e o O, que eu posso trocar de lugar, uma única vez cada uma, porque depois disso eu não posso mais movimentar, né? Então, vai ter uma letra fixa aqui no início, outra letra fixa aqui no final, e as 2 que estão no centro, elas vão se movimentar, trocando uma com lugar com a outra. Então, vai ser 1 vezes
A permutação 2, porque só tem duas letras, vezes um. Por que um no início e um no final? Porque esse um no início representa a letra A, que está fixa, e esse um no final representa a letra R, que é fixa. E o P2 representa as duas letras que sobraram, que eu ainda posso movimentar. Que 2 vezes 1 é 2, e com isso o resultado final vão ser só 2 anagramas que podem ser feitos. Ok? Alguma dúvida em relação a essas questões que eu fiz aí com vocês? Seguindo, para a gente concluir a nossa aula de hoje, tem a permutação com elementos repetidos, tá? O que quer dizer elementos repetidos? Se vocês observarem, a permutação simples, essa permutação com elementos repetidos quer dizer as letras. Cada letra daquela, ela é um elemento. Então, quando não há repetição de letras na mesma palavra, é uma permutação simples. Quando eu vejo uma palavra que tem letras repetidas, ou aqui eu estou tratando de palavras, mas se eu tratar de uma situação e eu tenho elementos repetidos, então eu já não posso mais calcular de acordo com permutação simples, porque permutação simples só pode ser com elementos distintos, elementos diferentes. E no exemplo que eu dei de palavras que só tenham letras diferentes, não tenha nenhuma repetição de letra. Por exemplo, a palavra amor não tem nenhuma letra que se repete. Tem um A, tem um M, tem um O e tem um R. Já agora, os elementos repetidos é se um conjunto A com N elementos possui K repetições de um elemento, I repetições de outro, M repetições de outro. A fórmula vai ser essa. Vai ser o N fatorial, o N. O que quer dizer esse N? É o número de elementos da situação, o número de letras daquela palavra. E o meu denominador significa cada letrinha dessa é o número de repetições das letras. Se eu tenho uma letra lá que se repete 3 vezes na mesma palavra, aí eu vou colocar aí 3 fatorial. Se tiver outra letra que se repete também mais 3 vezes, aí coloca 3 fatorial de novo. Então, a permutação com elementos repetidos é isso. Qual é a diferença entre permutação simples e com elementos repetidos? Como o próprio nome já diz, permutação simples, a situação ou a palavra não podem haver repetições de letras ou repetições de elementos. Já a permutação com elementos repetidos, vai haver letras repetidas numa única palavra ou elementos repetidos numa determinada situação. Então, para vocês fixarem mais, eu tenho um exemplo novamente com palavras. Então, considerando a palavra Antônia, quantos anagramas nós podemos formar? Se você observar, existem duas letras aí que se repetem. Quais são essas letras na palavra Antônia? Quais são as letras que se repetem aí? Isso, N. E qual é a outra? O A, isso, o N e a letra A. Cada uma repete 2 vezes. Então, se você já está vendo que tem letras que há repetições, então você já não vai mais usar aquela fórmula da permutação simples. A permutação simples ela só pode ocorrer se na palavra não tiver letras repetidas. Nesse caso, como eu já tenho letras repetidas, aí eu vou usar já a fórmula de permutação com elementos repetidos, que é 7, que é esse 7 é o quê? O número de elementos, o número de letras da palavra Antônia. No total, eu tenho 7 letras. A, N, T, O, N, I e A. Eu tenho 7 letras. Então, eu tenho 7 letras no total, que é o meu numerador, e meu denominador, porque está aparecendo 2 vezes o 2? Porque é o número de vezes que a letra se repetiu. A letra A se repetiu 2 vezes, a letra N se repetiu 2 vezes. Então, eu vou multiplicar cada letra, tá? Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 vezes 2 fatorial. Então, nesse caso, eu quis
o 7 fatorial, multiplicar tudo, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que deu 5.040, dividido pela multiplicação do meu denominador, que era 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, que deu 4. Quando eu divido, 1.260. Deu para vocês entenderem como foi que eu calculei essa letra A? Ok. E para concluir, a letra B, o que é que ele diz? Quantos anagramas começam com a letra A? Então, ó, eu fixei uma letra A no início. Então, eu tenho um elemento. Sobraram quantos elementos agora? Se eu tinha um 7, quantos elementos sobraram? Falem aí. Se eu tenho um elemento, fixei. Sobrou quantos elementos agora? Se eu tinha 7, um fixei. Isso, 6. Então, eu vou ter um elemento fixado e 6. Desses 6, eu vou ter a permutação ainda com repetição. Por quê? A letra A agora não está mais se repetindo, porque eu fixei uma das letras A aqui no início. Entre as 6 que sobraram, ficou ainda repetindo uma letra, que foi a letra N. Então, eu vou fazer a mesma fórmula, só que agora 7 não, desculpem, 6 fatorial, que é meu numerador, dividido por 2 fatorial, que foi o número de vezes que a letra N se repetiu. Então, vai ficar 1, porque eu fixei a letra A no início, vezes o P6. Né? O 6 fatorial foi 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 fatorial, tá? O 2, como está embaixo no meu denominador e também tem em cima o 2 fatorial, eu posso cortar. Cortei o 2 com 2, só sobrou o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Multiplicando, deu 360. Deu para compreender essa letra B? Eu fixei uma letra, sobrou 6, tá? Então, eu vi agora quantas letras estão repetidas, só essas 6. O A não pode mais, porque eu fixei, e dentre as 6 que tá, só tem só um A. Só repetiu o N 2 vezes. Aí, por isso que simplificou e ficou só o 2, porque representando a letra N. Tá bom? Deu para compreender isso, gente? Pronto. Basicamente, vejam, a nossa avaliação diagnóstica, que vai ser semana que vem. Eu não sei se segunda-feira ainda vai ter aula online, tá bom, de revisão com vocês. As aulas online são até quarta. Só que nos dias que, por exemplo, terça e quarta, que vai ter voltado às aulas já presencial, não vai ter a revisão, claro, pela parte da manhã, mas provavelmente vocês vão ter a revisão pela parte da tarde, com os professores, que tiver lá marcado. Tiago, quer falar alguma coisa? Tiago? Não escutei nada. Veja. Aí, eu não sei se segunda-feira, dentre as 3 aulas que vão ter da manhã, vai ter alguma minha. Se tiver alguma minha, eu acho que talvez eu passe alguma lista para vocês fazerem. Ainda estou pensando se eu vou fazer isso ou não, porque, por exemplo, da aula de revisão, eu já concluí. Toda a parte de análise, tá? Então, eu vou postar. Deixa eu só parar a gravação aqui.